Hoje a gente precisa conversar um pouco sobre a nossa situação econômica aqui no Brasil, afinal, o que está acontecendo com a economia, o que vai acontecer, o que pode acontecer de fato, dado que a gente tem um cenário aí externo extremamente volátil por conta de tensões e guerras mundiais, e a gente tem aí um cenário doméstico que vem se desenrolando também volátil por conta das eleições que estão próximas de acontecer. Então, o que está havendo agora com a nossa economia, como que a gente está? Quando a gente fala de cenário econômico, geopolítico, etc., não tem como a gente não citar a guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã. Recentemente a gente viu que além do Ali Khamenei, que era o líder supremo, vários outros generais e também pessoas do alto escalão do regime também estão caindo. E o último que caiu, um dos mais importantes aí que caíram dentro do regime ali, foi o Ali Larijani, que era basicamente o coringa ali do regime. Ele atuava aí como conselheiro estratégico, geopolítico, direto ali, com acesso direto ao Ali Khamenei, tanto o Ali Khamenei quanto o filho dele que assumiu. Então o regime perdeu basicamente um dos principais conselheiros ali, que atuava diretamente ali em contato com o líder supremo. Então é um grande baque para o regime, e é claro que isso daí pode escalar, como também pode desescalar. Afinal, a gente não sabe se o regime ele vai conseguir se manter no poder, porque são várias frentes de ataque que estão acontecendo, e a gente consegue observar que o regime já está enfraquecido, e os principais aliados deles, que é a Rússia e a China, eles não conseguem ajudar o regime de forma direta. Então a Rússia, ocupada lá na Ucrânia, o máximo que ela pode fazer é basicamente enviar uns S-400 para ajudar ali na defesa, enviar alguns armamentos para ajudar ali, mas só que talvez isso não seja suficiente. E para a Rússia atualmente é inviável os caras abrir outra frente de batalha contra os Estados Unidos lá no Oriente Médio para poder segurar o Irã, porque os caras mal e mal já estão tentando ali segurar a Europa na Ucrânia, entendeu? Então já estão lutando contra a Europa na Ucrânia, lutar contra os Estados Unidos e Israel também no Oriente Médio para poder tentar segurar o regime do Irã. Dificilmente o Putin vai seguir por essa linhagem. Então a Rússia está se restringindo apenas a enviar equipamento e basicamente falar, prestar condolências e etc, entendeu? Então a ajuda da Rússia está se restringindo a isso. A ajuda da China se restringe à parte econômica. Então a China está ali tentando ajudar economicamente o regime a se manter no poder, está também tentando comprar petróleo. Afinal, a China ela é extremamente dependente do petróleo do Irã. Cerca de 20% do petróleo que a China consome ele vinha do Irã, e com o fechamento do Estreito de Hormuz isso daí pode complicar. Os caras vão ter que fazer um tipo de envio aí diferente, vai ter que mudar a rota, vai ter que mudar a maneira como esse petróleo chega para a China. E esse petróleo ele basicamente pode ajudar aí o Irã a se manter financeiramente aí na guerra, entendeu? Mas só que eles precisam arrumar essa questão de logística. Então a gente consegue observar que talvez esse apoio econômico, estratégico ali com armas e etc, e declarações talvez não seja o suficiente para poder manter o regime de pé. Então, para o regime se manter frente a isso daí, segue sendo aí extremamente difícil, dado que além de você ter o foco em Estados Unidos na sua porta, você tem a maior potência do mundo te atacando, sendo seu inimigo. Você ainda tem além disso, a sua própria população fazendo aí protestos e querendo a sua queda. Então imagine que você é o líder supremo hoje do Irã. Então você olha para o lado, você vê um inimigo militar gigantesco na sua porta, você olha para o outro, você vê sua população extremamente satisfeita, e você olha para frente em busca de ajuda da China e da Rússia, e todos eles não têm meios de te ajudar efetivamente. Imagine como não deve estar a mente do líder supremo nesse momento, vendo todo esse cenário se desenrolar na frente dele, entendeu? Então a situação do regime do Irã ela segue extremamente preocupante, ao passo em que existe aí no meio de tudo esse desenrolar a questão do Estreito de Hormuz, que atualmente ele segue fechado ali. O Irã ele colocou diversas minas ali pelo mar,
evitando a passagem de petroleiros. Só que além dessas minas ainda existe também a questão aí envolvendo mísseis, entendeu? Então tem artilharia ali também impedindo o transporte dos petroleiros, por conta dessa inviabilidade de passar petróleo ali pelo Estreito de Hormuz. O preço do petróleo já começou a subir. A última vez que eu vi estava aí na casa dos 107 dólares, 110, entendeu? Então 3 dígitos, extremamente absurdo o preço do petróleo, e com isso daí a gente consegue perceber que um petróleo mais caro, ele impulsiona também a inflação global para cima. Afinal, se o preço do petróleo está caro, então é de se esperar que o preço dos combustíveis e o preço do transporte de recursos que são atrelados aos combustíveis, isso daí passa a subir também, entendeu? Então puxa a inflação para cima, e se a inflação está subindo, então inevitavelmente o trabalho do Banco Central no quesito a corte de juros fica mais difícil. Então a gente está vendo que lá nos Estados Unidos eles estavam querendo cortar juros, não cortaram ainda por conta ali de inflação, entendeu? Dados da inflação que não estavam ainda do jeito que o Fed queria, questões também envolvendo atividade econômica. Então esse cenário envolvendo aí esse aumento do preço do petróleo, que vai acarretar um aumento da inflação, isso daí pode atrapalhar o trabalho do Fed, não somente do Fed, mas também do Banco Central aqui do Brasil, do Copom, de cortar juros, dado que se o preço do petróleo continuar alto do jeito que está, ou até mesmo se disparar mais, então inevitavelmente a inflação global vai subir, não somente nos Estados Unidos nem do Brasil, mas no mundo todo vai subir, e inevitavelmente as economias, os bancos centrais vão ter que aumentar os juros ou manter eles ainda em patamares elevados para evitar que essa inflação acabe com tudo de vez, entendeu? Então, voltando para os Estados Unidos e Brasil, o Fed estava aí querendo cortar juros, depois esse petróleo mais caro e uma provável inflação mais alta tá ali segurando a mão. E aqui no Brasil também a gente já estava para iniciar o nosso ciclo de cortes agora em março, mas só que a guerra lá no Oriente Médio estourou, o preço do petróleo subiu, e com isso daí a chance da inflação e o dólar subir fizeram preço. Então, juntando tudo isso, a gente consegue observar que esse cenário envolvendo a guerra lá no Oriente Médio, ela impulsionou o petróleo para cima, e um petróleo mais alto significa que a inflação também estará mais alta, e uma inflação mais alta significa juros em patamares restritivos, juros mais altos também. É complicado porque a gente que já vem já em uma escalada muito alta de juros altos aqui no Brasil, então por muito tempo a gente vê que a nossa Selic sempre está no topo, entendeu? Dificilmente a gente tem uma Selic em patamares mais baixos. Eu lembro que foi só na época ali do Paulo Guedes que a gente teve juros baixos, mas só que aí depois já subiu de novo porque a inflação se descontrolou, mostrando até mesmo um pouco da nossa falta de produtividade aqui no Brasil. Se a gente corta juros demais, inevitavelmente o preço das coisas já começa a subir, a inflação já começa a se descontrolar, e um dos principais motivos disso, na minha visão, é a falta de produtividade do Brasil, falta de reformas econômicas concretas, falta de segurança ali política, entendeu? Então a gente sempre teve juros altos aqui no Brasil, e agora está em patamares extremamente elevados. A gente viu que bateu aí 15% recentemente, entendeu? E isso daí é extremamente ruim para a grande parte da população que está endividada, que está sem dinheiro. Juros altos é bom para rentista, é bom para pessoas que têm dinheiro para poder investir, jogar lá na renda fixa, risco zero, e lucrar com isso daí. Tesouro Selic, por exemplo, risco zero. E é aquele negócio, taxa de juros alta é o freio de mão da economia puxado. Não tem como uma economia se desenrolar, não tem como as pessoas prosperarem de fato como sociedade se os juros do país estiver alto por muito tempo. Então você consegue perceber que quando a Selic está alta, quem está endividado paga mais juros, então a pessoa não consegue sair das dívidas. Quem quer empreender, quer abrir um negócio,
fica mais difícil dessa pessoa abrir esse negócio, da pessoa empreender, dado que talvez ela precise fazer um empréstimo ali para comprar um equipamento, para poder abrir uma lojinha ou algo do tipo, e com juros altos fica extremamente inviável você pegar esse empréstimo. Então você consegue perceber que a principal base, o motor econômico do país, ele fica travado, entendeu? As pessoas ficam travadas financeiramente, e esse inclusive é o principal objetivo do Banco Central, travar a política monetária, a circulação de moeda, para que dessa forma a inflação caia. Mas só que isso daí, por trás da queda da inflação existe um remédio amargo, e esse remédio amargo é basicamente essa enxugada de dinheiro, enxugada de recursos que é feita na vida das pessoas, entendeu? Então, na minha opinião, política monetária, se fosse um país sério, a política monetária restritiva ela seria usada somente ali em curtos períodos, de maneira extremamente pontual, para poder controlar a inflação. Controla a inflação, você já corta juros na sequência, entendeu? A gente até tenta fazer isso, a gente vê que o Banco Central até está tentando cortar juros aqui, mas só que fica difícil você cortar juros também quando você observa o cenário externo pegando fogo e você observa o cenário doméstico principalmente pegando fogo também. Então a gente vê aí diversos escândalos, a gente vê diversas volatilidades ali nos mercados, você vê fiscal descontrolado, entendeu? Então são diversas coisas que acabam aí desestimulando o processo de início de cortes da taxa de juros. E conforme esse início de cortes, conforme a taxa de juros mais alta, ela vai se postergando, então inevitavelmente vai se postergando também o nosso crescimento econômico, o nosso sucesso financeiro como indivíduos, como pessoas, vai se postergando também o sucesso das nossas empresas, porque para uma empresa crescer sustentavelmente, ela precisa que os juros do país esteja baixo, para que dessa forma ela consiga ali financiar projetos e etc. Ao passo em que os empreendedores, eles acabam aí sofrendo, e sofrendo muito também. Então, atualmente a gente consegue observar que o cenário é basicamente esse. Quando a gente fala de dólar, para finalizar, a gente tem um dólar estável atualmente, não por conta do cenário doméstico, porque como nós falamos anteriormente, o cenário doméstico está complicado, mas só que atualmente a gente consegue ver que o dólar ele vem perdendo força globalmente, muito por conta da rotação de recursos que investidores que estavam ali nos Estados Unidos fizeram para outros países. Nós, como emergente, nós nos beneficiamos muito com essa rotação, e aquele negócio, esse dólar que está rotacionando dos Estados Unidos e está entrando aqui na nossa economia, está entrando aí em busca de juros altos. Afinal, a gente ainda tem uma taxa Selic extremamente alta, uma taxa Selic em patamares restritivos, que é extremamente bom para quem tem dinheiro, conforme nós falamos anteriormente. Então, investidores estão entrando com dólar aqui para poder pegar esse juros altos, e também estão entrando aí na nossa bolsa de valores, fazendo inclusive com que ela se mantenha ali no patamar elevado de 180 mil pontos, mesmo com o cenário externo e doméstico ainda incerto. O dólar fraco globalmente, ele vem ajudando aí a nossa situação econômica aqui no Brasil de diversas maneiras, entendeu? A última vez que eu vi o dólar, ele estava aí na casa dos 120, dado o cenário doméstico e externo. A gente tem eleição aqui no Brasil, a gente tem guerra lá no Oriente Médio, a gente tem petróleo mais alto, a gente tem toda essa questão geopolítica e doméstica. Se fosse uma condição normal, pode ser certeza que o dólar estaria aí beirando os R$6. Mas é basicamente isso daí, mano. O que você acha de tudo isso que nós falamos aqui? Comenta aí a sua opinião, o que você acha que está acontecendo, o que não está acontecendo. Manda aí a sua análise sobre tudo isso daí, e já aproveita e já se inscreve no canal e se junte a essa causa, porque juntos em breve nós seremos ricos.